Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABECOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde para todo mundo, seja bem-vindo. Meio-dia e 1 agora, eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar ao vivo na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos vê pelas imagens das redes sociais, no Instagram e também no Facebook. Eu te convido para curtir as nossas páginas, ouvir os nossos podcasts no Spotify e acessar o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Participe fazendo perguntas aos nossos convidados. Os telefones são 3289-3580 e 5052-5555. Eu apresento a partir de agora os participantes desta edição do Gente que Fala de hoje. Dia de falar de saúde, você vê aqui à minha esquerda, Dr. Lafayette Lage, ortopedista e traumatologista. Dr. Lafayette, seja bem-vindo ao programa Gente que Fala. Muito obrigado e é um prazer estar aqui com todos vocês. Também conosco, aqui à minha esquerda, a Adriana Costa Oliveira, mestre em Ciências Sociais da Saúde. A Adriana é gerente científica da R9C Esterifarma. Seja bem-vinda, Adriana, mais uma vez ao Gente que Fala. Boa tarde, Mauro. Obrigada pelo convite. Eu fico lisonjeada de ser convidada para falar de um tema tão importante para a saúde pública do Brasil hoje. Então vamos seguir, já já a gente chega lá no tema. Também conosco agora, pulando aqui para a minha direita, Fernando Lopes, o adestrador, ele é adestrador de cães e dog walker. Seja bem-vindo, Fernando. Boa tarde, prazer estar aqui um pouco para partilhar, falar um pouco da minha profissão e desse trabalho que eu faço com muito carinho. E fechando a nossa bancada, doutor Alexandre Colombini, otorrinolaringologista. Seja bem-vindo, doutor Alexandre. Boa tarde, obrigado pelo convite. Vamos falar aí do verão, né? Vamos lá. O agradecimento em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala, e vamos aqui abrir o nosso primeiro tema de hoje, verão, né, doutor Alexandre? Com o calor, muitas pessoas buscam as piscinas, as praias, as cachoeiras. Aí vem aquela dorzinha chata, num dos ouvidos, ou até nos dois, né? Uma sensação de que tem água dentro, você balança a cabeça, cutuca com o cotonete, não deve fazer isso, né? Mas esse entupimento, digamos assim, persiste. Cuidado, porque pode ser o início de uma otite de verão. É um problema inflamatório, infeccioso, que ocorre pelo tempo que se passa dentro da água, ou então com os ouvidos úmidos. Muito comum isso nessa época, doutor Alexandre? Muito comum, né? Acaba afetando principalmente as crianças, mas os adultos também são acometidos, né? O que a gente percebe é que as pessoas às vezes confundem um pouco a otite média aguda com a otite externa. A otite média aguda é aquela otite do resfriado que a pessoa tem, que dá o ouvido tapado, uma dor de ouvido um pouco mais intensa. Essa otite que a gente está falando do verão agora é a otite pelo excesso de água. Então a pessoa está lá, passa o dia inteiro na praia, na piscina, no mar, vai umedecendo esse ouvido, tem cera dentro do nosso ouvido que serve para fazer a proteção, só que o excesso dessa água às vezes faz com que essa cera amoleça e dá uma escorridinha para dentro do ouvido, junto ao tímpano, e aí dá aquela sensação de ouvido tapado. O que a pessoa faz? Pega uma haste flexível, que nem você falou, dedo, cotonete, chave do carro, grampo de cabelo, enfim, só coloca de tudo dentro do ouvido, caneta, e acaba machucando a pele do ouvido. Aí esse excesso de umidade com esse trauma que é feito, acaba levando a uma infecção que é uma otite externa. E isso acaba sendo bem doloroso, estragando a férias de muita gente por aí. Na verdade, essa inflamação, que pode ser uma infecção até, é no canal do ouvido. Exatamente. Não é, então isso não é interno. Não é dentro do ouvido, que é aquela otite média aguda, que é a otite do resfriado. Essa otite que a gente está falando é uma otite da pele, do canal, da parte externa do ouvido. Tem gente que é mais vulnerável a esse tipo de problema. Tem gente que passa muito tempo dentro d'água e não acontece absolutamente nada. Existem algumas otites que são mais frequentes no pessoal que faz natação, que tem prática de mergulho, mas aí é uma otite diferente. Essa aqui é bem uma otite de verão mesmo, e é muito relacionado ou ao abuso do excesso de água ou a manipulação do ouvido. É muito comum quando as pessoas até fora do verão vão lá tentar limpar o ouvido, acabam desenvolvendo uma otite externa. Bom, o caminho é procurar um atendimento profissional para cuidar disso. O que não se deve fazer é usar haste flexível, ficar cutucando para não piorar o problema. O que a gente tem que fazer é fugir
das receitas caseiras, né? Que todo mundo fala, tem a avó que pediu para colocar um azeite quente no ouvido, colocar um azeite com óleo, colocar álcool. Então, fugir desses tratamentos caseiros, porque isso pode piorar a infecção, pode piorar a inflamação, e sempre que possível procurar o mais rápido possível um atendimento médico. Qual o tempo médio para resolver o problema, para curar? Então, depende muito do estado que esse ouvido chega para a gente. Se for uma infecção inicial, com 2, 3 dias pingando um remedinho, já resolve. O paciente já está super bem. Agora, se chegou no ponto que essa otite já complicou, já virou, de repente, uma pericondrite, que é uma inflamação que pega todo o pavilhão do ouvido, às vezes até necessita de internação hospitalar. Para quem sabe que pode ter o problema por ter essa vulnerabilidade, digamos assim, esses tampões que são vendidos, tem uns que são umas massinhas de silicone que se moldam na entrada do ouvido, isso é legal? Então, para aqueles pacientes que sabidamente apresentam otite de repetição, todo verão vai para a praia, piscina, acabam tendo infecções constantes, aí a gente pode mandar confeccionar tampões. Então dá para fazer um tampão personalizado, que tem o tamanho certinho do ouvido do paciente, vai vedar adequadamente, ou a gente pode usar essas outras soluções, que são esses tampões maleáveis de silicone, que também ajudam bastante. Fala agora do mundo animal. O Fernando, cachorro tem esse problema? Cachorro tem. E assim, é muito comum em cachorros de pelo longo. O Golden Retriever, por exemplo, é um exemplo que eu vou dar. São cães que gostam muito de água, e às vezes não se tem o devido cuidado nem na hora de se dar o banho. E a otite, o doutor aqui pode vir falar, e a gente trabalha isso com uma certa experiência, é muito semelhante com a otite do humano. Na entendeu? verdade, é a mesma bactéria. É a mesma bactéria. Então, assim, são tratados praticamente da mesma maneira. E o que ele falou aí procede, é bacana falar isso, porque eu tenho alguns donos, às vezes, meu cachorro estava com uma dor de ouvido, eu fui lá, peguei uma tampinha de álcool, fui lá e pus, coloquei, passou. E passa, de repente, por algum motivo, talvez, que eu não sei explicar com propriedade, mas volta pior. Eu já vi casos, assim, terríveis, de às vezes até colocar um álcool com uma coisa mais forte e queimar lá dentro. O perigo que a gente tem que ter que, primeiro, é uma ferida exposta, né? Vai colocar o álcool, teoricamente, vai arder. Então vai machucar, vai piorar o quadro da dor. No ouvido humano, se tiver uma perfuração do tímpano, a gente vai agravar muito problema jogando óleo ou álcool dentro do ouvido. O cachorro tem uma coisa que é assim, o pet tem uma coisa assim, as pessoas falam, dor de ouvido. Cachorro é resistente, cachorro é mais forte, cachorro é cachorro. Põe uma tampinha de álcool, já aconteceu vários casos. Mas o caso de otite para cães tem muito. Tanto que assim, eu tenho uma escola de cães, um daycare aqui na Avenida Pacaembu, e eu, até um certo tempo, eu tinha uma piscina como recreação. Eu acabei tendo que tirar essa piscina, porque além do que eu tinha que... Os cachorros gostam de água, principalmente nessa época de verão. Porque assim, mergulha, põe na piscina, depois tira, tem que fazer todo um processo de secagem, com secador, soprador. Mas é que na hora, às vezes, o fluxo é muito grande e passa desapercebido. Eu tive que tirar essa piscina justamente para isso, porque eu tive alguns problemas, principalmente com cães de pelo longo. Pegando o gancho dele, né? Como que a gente previne? Então, tá na piscina lá, entrou muita água no ouvido, o que a gente vai fazer para limpar? Então, dedo com a toalha, até onde o dedo entra, né? Tentar enxugar, ou pegar um secador na temperatura morna para fria e a distância tentar só com vento secar. Não introduzir nunca nada no ouvido para tentar limpar e tirar o excesso da umidade. Então, a mesma coisa que ele faz no cachorro, que a gente tem que fazer na nossa orelha para secar. E no caso do cachorro de pelo longo, que é o que tem mais esse tipo de problema, não é só questão de ter entrado água e não secou direito. O próprio abafamento da orelha, né? Exatamente. A orelha caída, pelo longo. E, exatamente. E às vezes, assim, ele transpira, entendeu? Bastante. A temperatura do cão é diferente da nossa. Então, o cachorro de pelo longo, por exemplo, nessa época, tem alguns que têm subpelo. E o subpelo, por isso que as pessoas falam... Quais raças? Quais raças? Por exemplo, husky siberiano, Akita, Spitz, que é o Lulu da Pomerana. Nessa época, por exemplo, eles estão numa troca de pelo. Por isso que as pessoas falam, janeiro e fevereiro, o meu cachorro cai tanto pelo, não é? Que eles estão fazendo justamente a remoção natural do subpelo, que é o que sai a pelagem de inverno e fica só aquela pelagem por cima, tá? Só para ter a camada térmica. Essa época é muito complicada para o cachorro de pelo longo. Aproxima mais no microfone. Porque o cachorro fica um monte de pelos, principalmente na região das orelhas, que estão para cair, não caem, forma um tufo de pelo maior. Sim, dentro da tuba auditiva. Promove um abafamento. E ali, para proliferar bactérias,
2. Principalmente porque cachorro de pelo longo, com a orelha caída, e na hora que ele vai comer, encosta a orelha na tigela, sobe a bactéria, e aí vira um ciclo, entendeu? Então lugar tem isso quente, também. úmido, fechado, é um lugar perfeito para a infecção de se desenvolver. Doutor Lafayette Lage, o que um ortopedista, traumatologista pode falar sobre isso? O ouvido também tem osso, né? Tem, mas Então. Sobre ouvido, bom, o que eu acho que e eu sou também microbiologista, eu me formei na Escola Paulista de Medicina, mas durante o curso eu fui para os Estados Unidos, eu ganhei uma bolsa e me formei em microbiologia, né? Mas depois acabei indo para a ortopedia. O que eu acho que é importante é a higiene local, né? Mas não entrar no conduto auditivo e manter o local arejado, seco, né? Porque senão isso facilita a proliferação de fungos, como vocês bem disseram. Não só no ouvido, certo? Que tem o ouvido de atleta do nadador, o ouvido do nadador é um problema, né? Assim como o pé de atleta, né? A frieira, tudo. Então a mesma coisa, a pessoa que tem frieira, tá toda com repetição, ou tinea cruris. Essa semana mesmo eu atendi um paciente, vive direto aí na praia, verão, ele fica com os shorts molhado o dia inteiro, dá aquela tinea cruris, que é a micose na virilha. Então, o que se recomenda? Que não fique molhado. Então, a pessoa que tem tinea cruris, ela está sempre com uma sunga, usa 2 sungas, está lá em casa, faz churrasco, vai para o mar, vai para a piscina, usa a sunga seca, daí quando for mergulhar também, evitar ficar molhado. Então, a umidade ajuda a tudo isso. Então, exatamente, manter seco, né? Então, o seco, porque o fungo não gosta de umidade. E então, a bactéria e o fungo é o meio ideal, como ele bem disse, de proliferar bactérias e micro-organismos. Adriano, suas orientações. Pelo Como que eu estou mestre vendo aqui, em ciências da saúde. Isso, pelo que eu estou vendo aqui, o papo gira em torno de prevenção, né? Então, a gente tem que ter um olhar mais em cima da prevenção dos pacientes. É isso que eu entendi dos cuidados, que é exatamente o que a gente vai falar um pouco aqui para frente da osteoartrite. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar cada vez mais. O tratamento ele deve ser preventivo em qualquer área da saúde. Passar aqui para o próximo tema, que é o seguinte. Há 12 anos, o tenista Gustavo Kuerten, o Guga, deixava as quadras aos 31 anos de idade, por não resistir mais às dores no quadril, tendo passado por 3 cirurgias sem solução para sua lesão. Nesse tempo, a medicina esportiva evoluiu, as intervenções no quadril já não são mais as mesmas daquela época. Exemplo disso é a prótese chamada de Hip Resurface, que restabelece a anatomia e a biomecânica do quadril, permitindo que, em apenas 6 meses, o paciente possa voltar à prática de esportes de alto impacto. O que vem a ser essa prótese Hip Resurface? Doutor Lafayette, isso existia na época do Guga, não? Existia. A Hip Resurface, ela começou a ser implantada em 1991, na Inglaterra, por um médico chamado Macmin, e depois, em 1993, por um médico chamado Harlan Amstutz. E eu, em 93, 95, 96, fiquei 3 vezes com o Harlan Amstutz na Califórnia, no Joint Replacement Institute, para aprender a fazer essa prótese. E ela só chegou no Brasil em 2003, né? E então, o problema do Guga foi... O problema do Guga foi uma coisa diferente. O Guga, ele começou com um problema... Foi em 2008. Né? Quando ele saiu das quadras. Mas eu tive a oportunidade de ver os exames do Guga, que o médico dele, a gente mandou para mim, o médico dele de Florianópolis mandou para mim. Quando eu vi o estado do Guga, eu falei, bom, aqui temos que tentar talvez fazer uma artroscopia de quadril. Eu indiquei o Thomas Bird em Nashville, nos Estados Unidos, ou o Richard Villar em Cambridge, que foi onde eu fiz meu mestrado em artroscopia do quadril em 93, na Inglaterra. Ele foi para Nashville, operou com o Thomas Bird uma vez, mas o quadril dele já não estava bom nessa época, porque ele tinha um problema chamado impacto femoroacetabular, que é tipo um caroço, que 15% das pessoas têm, tanto homens como mulheres. E quando você faz movimentos repetitivos, a pessoa vai para a academia, começa a fazer exercício, e ela estiver dentro desses 15%, ela tem grandes chances de desenvolver um desgaste do quadril precoce que nem o colágeno vai resolver. Aí só resolve se a pessoa é profissional, quer continuar fazendo aqueles movimentos de flexão do quadril, de repetição, precisa fazer uma cirurgia e tirar aquele caroço, é um caroço que tem no colo do fêmur. Se não retirar esse caroço, que era o caso do Guga, que naquela época, quando o Guga foi operado a primeira vez, em 2002, não se conhecia essa cirurgia, em 2002. Essa doença foi descoberta mais ou menos nessa época. Aí ele fez mais 2 artroscopias de quadril, não deu certo,
e aí ele foi operado e fez uma prótese de quadril. Só que aí ele fez uma prótese de quadril convencional, né? A prótese de quadril convencional, ela corta a cabeça do fêmur, né? E coloca uma haste, né? Você tem a cabeça do fêmur, o problema dele era aqui, eles cortaram a cabeça do fêmur e ele colocou uma prótese convencional, que é colocar uma haste dessa com um acetábulo, né? O pessoal do rádio, quem estiver vindo no rádio não vai poder ver, mas pelas redes sociais dá para ver. Dá para ver pela imagem aqui. Mas o grande diferencial da Resurface, o que é? Você tem o desgaste na cabeça do fêmur aqui. Acabou a cartilagem, né? O que a gente faz? A gente coloca uma coroa. Eu só descasco, moldo a cabeça do fêmur, sem cortar a cabeça do fêmur, e coloco uma coroa de metal, que é isto aqui. Olha só, né? Então, quem estiver vendo aí, dá para ver, mas só colocar Resurface ou prótese de recapeamento na internet, tem bastante sobre isso. Dá uma bugada. Mas o que faz mais sentido para quem olha, né? É lógico que essa prótese faz muito mais sentido, então ela é uma prótese que se coloca só uma coroa na cabeça do fêmur, de metal, e na bacia vai a outra peça. Você restabelece a biomecânica do quadril e volta a ser um quadril normal, totalmente assim, sem limitação, inclusive para a prática de esportes. Eu sou assim bastante criticado pelos colegas, porque falam, poxa, você deixa o paciente fazer esporte? Eu falo, eu deixo, essa prótese é para isso, os pacientes, acho que não tem que ficar, se a pessoa está com 30 anos, está com dor, tem necrose da cabeça do fêmur, que é uma outra doença que não é do Guga, o do Guga era impacto femoroacetabular, tem uma artrose, ela vai perder, sabe, ela gosta de fazer um esporte, essa é uma prótese que permite isso. Tanto é que no ano passado o Andy Murray, não sei se vocês já ouviram falar, o Andy Murray era o melhor jogador de tênis número 1 da Inglaterra em tênis. Ele em janeiro de 2018, ele fez uma artroscopia de quadril na Austrália, com o John O'Donnell, que é um artroscopista de quadril muito bom. Ficou sem dor, mas ele queria jogar, continuava com dor. Quando forçava o quadril doía, porque ele já estava com começo de artrose. Aí em janeiro do ano passado, ele fez uma Resurface com a Sarah, que é uma médica de Londres, e fez uma Resurface em janeiro, e em dezembro ele voltou a treinar, voltou a jogar profissionalmente em junho, ou seja, 5 meses depois estava jogando profissionalmente, e em outubro ele ganhou o Grand Slam da Bélgica. Ele é o número 1 do mundo do tênis, e ele tem uma prótese de Resurface. Que é, sabe, agora, hoje, sabe, você vai dizer que uma prótese não serve para fazer esporte? Serve. É a grande vantagem, né? Você falou do Guga, falou de uma grande evolução do britânico Andy Murray, e são dois tenistas. Isso é mais comum em tenistas? Isso é mais comum em pessoas em tenistas, em pessoas que fazem movimentos de torção, então jogadores de golfe, futebol, balé, bailarinos que usam muito a amplitude dos movimentos, atletismo que faz corrida com pulo de salta, como é que chama? Salta obstáculos. Quando você exige capoeira, judô, karatê, quando você exige flexão do quadril, então, inclusive tem caso de paciente campeão de judô com prótese de Resurface. Isso não significa movimento errado que leva a isso, isso é uma propensão ao problema. Exatamente. Esses atletas, se estiverem dentro daqueles 15% que nasceram com essa deformidade ou adquiriram essa deformidade, que é uma deformidade chamada CAN, que é um impacto femoroacetabular, essas pessoas que, por exemplo, começam a fazer academia, vai lá fazer leg press, pilates com bola, spinning, e começarem a sentir qualquer qualquer dor, que fazem hiperflexão do quadril, se elas sentirem uma dor na região glútea, no bumbum, né, ali na região glútea, na lombar, uma dor que desce para a coxa, pare imediatamente de fazer esse exercício, vai no ortopedista, porque ele faz uma manobra, e nessa manobra, e talvez precise de alguns exames, a gente tem uma manobra que chama manobra de Ribas, é uma coisa que todos os personagens trainers deveriam saber fazer, né? Isso está numa aula minha na internet, se você colocar no YouTube, vencendo a artrose, eu mostro como é que essa manobra, também tem uma videoaula que chama Perigos Ocultos da Academia, você entrando nessa aula eu mostro como é essa manobra, ou seja, todas as pessoas que fazem academia deveriam ser submetidas a essa manobra, que é o Ribas, o Manuel Ribas é um médico de Barcelona, muito amigo meu inclusive, que desenvolveu essa manobra em 2007, você faz uma manobra simples, que você faz a flexão do quadril, rotação interna, e se a pessoa sentir uma dor, você pode ter esse caroço. Então, tem que parar de fazer aquele movimento. Ou ele vai fazer natação, eu sou futebolista, eu sou atleta de futebol. Aí pode ser, se a pessoa vive disso, que precise fazer, ou ela muda os hábitos, ela para de ser aquilo, mas se ela quer continuar fazendo aquilo, jogando tênis, jogando golfe, lutando,
ela tem que fazer uma cirurgia e tirar esse caroço. Esse caroço tem o tempo certo de fazer. Ele não pode, se você não fizer no início, quando o Guga fez já era tarde. Só que você vai fazer atividade física, vai doer, e vai ser o caroço, e aí tem os procedimentos. Não tem como o especialista já saber ir ao especialista antes da atividade física para saber se a pessoa tem. Você acabou de entrar, esse é o ideal. Qualquer pessoa que quer fazer uma atividade física deve passar num ortopedista para fazer um exame físico geral. E tem que fazer a manobra de Ribas. Muitas pessoas, por exemplo, vão no cardiologista, o cardiologista fala, olha, você precisa fazer caminhada para os seus caras. E só tirou a camisa dele e examinou o coração e não viu que ele tinha os joelhos tortos. Aí ele começa a fazer caminhada, dá problema no joelho, porque ele tinha um genovaro, sabe? Então, a pessoa, tudo isso eu explico nessa videoaula do Vencendo a Artrose. Então, as pessoas que se qualquer... O nosso corpo é muito bem feito, ela tem uma coisa chamada dor. Qualquer dorzinha que você tiver, procura o porquê. Uma das causas de dor, que é uma coisa muito simples de resolver, uma pessoa tem uma perna menor que a outra, meio centímetro. Ela está lá esperando o ônibus, no ponto de ônibus, está em pé, começa a ter dor. Essa pessoa, inclusive, normalmente quem tem uma perna menor que a outra, dobra um pouquinho a perna e deixa a outra esticada, e você resolve com uma calcanheira. Às vezes a pessoa fica fazendo pilates, fica fazendo mil coisas, e você resolve com um saltinho. Então, a dor é sinal de alarme, não é para tomar remédio. É primeiro para ir no médico e descobrir o porquê. Eu falo demais, né? Doutor Lafayette, momento de descontração no Gente que Fala. De onde vem a expressão dor nos quartos? Dor nos quartos? Os mais antigos falam, né? Estão com dor no quadril, eu tô com dor nos pode quartos. ser do impacto fibroacetabular, pode ser de má postura, você senta errado, obesidade. Ontem eu fui passar uma visita no Oswaldo Cruz, com uma paciente. Mas é o caso com uma prótese, as pessoas... Tem que ver o porquê. A dor nos quartos pode ser um problema de coluna, pode ser um problema de quadril. As pessoas mais velhas, que tenham um desgaste, que tenham... uma má postura, se a pessoa senta errado. Que são sedentárias, que não necessariamente fizeram atividade física ao longo da vida. Então, tem gente que não tem só dor nos quartos, tem em todos os cômodos, é uma coisa impressionante. Se forem todos os cômodos, às vezes essa pessoa tem um sono não repousante. Ela acorda durante a noite, acorda de manhã, dormiu 10 horas e acorda quebrada, dolorida. Ela pode ter uma doença chamada fibromialgia, e aliás é um perigo, qualquer médico precisa saber identificar o que é fibromialgia, porque a paciente com fibromialgia não pode ser submetida a nenhuma cirurgia. Fibromialgia nada mais é que o estresse, é um ciclo viciante entre ansiedade, insônia, né, sono não repousante e dor. E não adianta você dar remédio para dor, você tem que tratar a ansiedade, tem que tratar o sono, tem que fazer alongamento. Então o estilo de vida saudável é fundamental, né? A doença, ela aparece, acabei de sair do Hospital 9 de Julho agora, estou com um paciente internado lá, eu fiz uma prótese nele em maio do ano passado, e agora há 10 dias ele apareceu no hospital com febrão, com uma septicemia, com uma bactéria no sangue. Não tem nada a ver com a cirurgia da prótese, mas esse paciente não se alimenta bem, está com o estado psicológico não muito bem, caiu a imunidade dele e a doença chegou, né? É uma coisa muito séria. Agora vai ter que tomar 90 dias de antibiótico no sangue para tentar talvez. E aí a infecção pegou a prótese, que não tinha nada a ver. Então, o bem-estar, né, o cuidar do todo é importante, não é? Então a pessoa tem que dormir bem, se alimentar bem, ter uma dieta balanceada, né? Tudo isso é importante, né? Que não adianta só tomar remédio, tem que se cuidar como um todo. Pessoal, vamos entrar com outro tema aqui, com a doutora Selmara Catalano, dermatologista, diretora do Hospital da Pele, coordenadora de pós-graduação do Instituto BWS. A doutora Selmara conversa com a gente por telefone. Boa tarde, doutora, tudo bom por aí? Tudo bem, Mauro, como é que você está? Boa tarde a todos aí também. Boa tarde. Vamos falar sobre o 29 de janeiro, Dia Mundial de Combate e Prevenção da Hanseníase. O que é a hanseníase, doutora? Então, isso é muito importante. Aliás, estamos no meio disso, né? Hanseníase é uma doença infecciosa, contagiosa, que é endêmica no nosso país, ou seja, faz parte da nossa rotina aqui diária. Nós somos o segundo país no mundo em incidência, embora essa estatística até tenha melhorado um pouquinho, a gente continua ainda com um número muito grande, que corresponde a quase 12% do diagnóstico de hanseníase no mundo. Então, é uma doença que tem por aí, é muito subdiagnosticada, então é muito importante essa orientação, essa avaliação, tanto pelos médicos, mas mesmo com os visitadores sanitários, com a enfermagem, o pessoal do posto. É muito importante todo esse grupo multidisciplinar
atendendo essa população, para a gente tentar limitar um pouquinho mais essa doença, porque a coisa é muito séria há muitos anos, né? E se fala muito pouco dela, né? Então é importante, nós estamos no Janeiro Roxo, e hoje, 29 de janeiro, é o Dia Mundial da Hanseníase. Então, a Prefeitura, e nós estamos em parceria com a Prefeitura nisso, tem em vários pontos da cidade algumas tendas, alguns locais onde as pessoas estão distribuindo panfletos, estão orientando, tirando dúvidas, né? Eu e meu grupo, eu fugi aqui só para dar entrevista, eu e meu grupo estamos aqui no centro, na Praça Ramos, ali em frente ao Teatro Municipal, e nós temos na região sul, leste, oeste, é bom dar uma olhadinha no site, se você tem alguma dúvida, ver o endereço, para procurar, que são vários pontos na cidade inteira. E o que nós temos, o que nós propomos assim, se a gente encontrar alguém suspeito ou que seja contactante da doença, nós vamos encaminhar para avaliação clínica, né, para os dermatologistas, para a gente fazer o diagnóstico o mais precoce possível, né? E essa é a ideia da orientação. As pessoas precisam conhecer, precisam ouvir falar numa coisa que é tão antiga, né? E que ainda nos assombra nos dias de hoje. E como é que tem sido essa participação da população nessa ação que ocorre hoje, feita pela Prefeitura de São Paulo, nesses pontos que a senhora destacou? E vocês já têm casos suspeitos, casos que foram levantados e que necessitam de encaminhamento? Sim, sempre a gente tem alguém que é contactante ou que conhece alguém que tenha alguma lesão suspeita, né? A gente explica, são manchas que podem ser vermelhas ou elas podem ser brancas. É comum que você passe a mão assim sobre elas e tenha uma alteração de sensibilidade, parece meio amortecido o lugar também, né? Pessoas na família que estejam em tratamento, tudo isso é importante. E algumas pessoas, sim, nós precisamos encaminhar, nós temos já um número de senhas para esse encaminhamento na nossa unidade do centro, ali na Praça Ramos, como eu falei, e essas pessoas vão ser examinadas agora durante o mês de fevereiro, para confirmação ou não. E se for também alguma outra doença, também vai ser tratada, logicamente, né? Não é estritamente a questão da hanseníase, mas hoje o foco maior é a hanseníase, então já passou bastante gente por nós, sim, nós entregamos muito panfleto e tiramos muitas dúvidas. Eu acho que tem sido muito produtivo, pelo menos aqui no lugar onde eu estou, eu acho que o movimento está interessante, sim. E a cor roxa, né? O Janeiro Roxo chama a atenção para a conscientização disso. Isso, a cor escolhida sempre em janeiro, a cor é o roxo, e aí a nossa programação foi durante o mês inteiro, mas hoje é o dia D, né? Uhum. O dia em que toda a cidade tem uma ação com esse tópico para orientação das pessoas. Muito obrigado, doutora Silmara Catalano, dermatologista, diretora do Hospital da Pele, coordenadora de pós-graduação do Instituto BWS, conversou com a gente sobre hanseníase. Até a próxima, doutora. Até a próxima, muito obrigada pela oportunidade de falar sobre isso, tá? Nós que agradecemos. Tchau, tchau, boa tarde. Seguindo aqui com o nosso próximo tema no programa Gente que Fala, 12h29 agora. Num simpósio realizado agora em dezembro aqui em São Paulo, especialistas alertaram para o aumento da osteoartrite, osteoporose e sarcopenia. Sarcopenia é a perda gradual da massa muscular conforme o envelhecimento. Esses especialistas reforçaram a preocupação com o número crescente de pessoas que não levam a sério as dietas, o estilo de vida e a prevenção de doenças. E ainda, segundo os participantes do evento, um método ainda não muito difundido, a reposição de colágeno, pode ser muito eficaz na prevenção dessas doenças. Adriana, o que tem de novidade nesse trabalho com reposição de colágeno para essas osteoartrite, osteoporose e sarcopenia? Mauro, a gente sabe, isso foi muito discutido nesse simpósio em dezembro, é uma preocupação dos profissionais, porque o Brasil ele é um país em desenvolvimento. Então, é um país que era jovem e a gente está envelhecendo. Além disso, óbvio, a medicina ela vem avançando cada vez mais. Então, a gente tem a questão da longevidade, a gente está vivendo cada vez mais. Então, a gente está com um número alto de osteoartrite no Brasil e esse número tende a aumentar. O Dr. Lafete está aqui do meu lado, ele pode confirmar esses dados. Então, de acordo com a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, 20% dos adultos com 30 anos já tem algum grau de osteoartrite leve, às vezes a articulação já tem um desgaste, mas ainda não sente dor.
Mas aí a pessoa ainda não está preocupada com o tratamento porque não sente a dor, não vê a articulação envelhecendo. A osteoartrite é o desgaste da articulação. Das cartilagens, né? E para pacientes acima de 60, 70 anos, a gente já vai para esse índice de 70% a 80% de incidência. Isso é muito alto, né? E é uma doença que traz a imobilidade do paciente, acomete a qualidade de vida do paciente. E como o Dr. Lafayette falou, o tratamento não é um único tratamento. A osteoartrite, o tratamento dela deve ser multimodal. Então, ela tem que ter um controle de peso, ela tem que ter uma dieta balanceada. Ela, obviamente, vai precisar de alguns medicamentos para tirar dor, mas... Níveis adequados de cálcio para... Exato. Para preservação dos ossos, né? Exatamente, no caso da osteoporose, né? Então, o que foi muito discutido foi a suplementação, né, desses pacientes com déficit, que é um problema de alimentação que está acontecendo hoje em dia, né? A gente não tem uma dieta balanceada, o brasileiro está com sobrepeso, né? Então, os médicos estão indicando cada vez mais a suplementação. O que foi muito discutido nesse simpósio foi os colágenos. A gente tem tipos diferentes de colágeno e o que foi mais discutido foi a abordagem do ultra-hidrolisado. O que significa o ultra-hidrolisado? São colágenos que são quebrados em pequenas partes da proteína do colágeno, que a gente chama de peptídeos, que faz com que o organismo absorva muito mais do que a proteína inteira. Então, como ela é muito mais absorvida, ela cai na corrente sanguínea e consegue estimular a produção endógena do colágeno. Então, as pessoas têm que se preocupar com a dieta balanceada, com o suplemento, porque isso vai trazer qualidade de vida. Pacientes que têm dor, a gente já vê melhoras de dor da mobilidade, e isso hoje é comprovado cientificamente. Até pouco tempo atrás, muita gente falava que colágeno não tinha comprovação científica. E hoje a gente já avançou muito a medicina, a gente tem artigos científicos comprovando essa eficácia de melhora da dor e da mobilidade, o que a gente chama de qualidade de vida para esses pacientes que têm acometimento de articulações, osteoartrite. A mais comum é o joelho e o quadril também. Agora, isso passa por uma mudança cultural, porque se o problema está relacionado com equilíbrio alimentar, quer dizer, você tem que ter a consciência, né, da boa dieta. A gente fala que outra parte do tratamento é a educação. Infelizmente, a gente não tem um governo, um sistema de saúde que estimula muito isso. Então, a primeira frase que eu falei lá no início do programa foi a prevenção. Então, da mesma forma que o doutor estava ensinando a forma de prevenir, né, a questão da otite, a gente tem que também prevenir a questão da osteoartrite. Então, o excesso de atividade física, como aconteceu com o Guga, pode trazer esse desgaste da articulação, mas a falta de atividade física também pode dar o desgaste dessas cartilagens, né? Então, tudo é equilibrado, a dieta, o controle de peso, se precisar o suplemento, né? Então, no caso, o suplemento alimentar do colágeno para estimular a produção endógena, né? Endógena significa do próprio organismo, de estimular aquelas células, para estimular o colágeno e proteger melhor a articulação. Para quem não sabe, o colágeno ele vai amortecer ali a cartilagem e do impacto que a articulação tem, né? Então, a educação é muito importante e a gente vê que a população ainda não está preparada para encarar essa epidemia de osteoartrite que a gente vê aí no Brasil. Não existem alimentos que podem suprir o colágeno? Com certeza, tem a carne, tem ovo. O ideal é o que eu falei, é uma dieta balanceada, vir com a proteína. Mas o colágeno, ele é uma proteína e às vezes quando você come a proteína que tem em torno de 300 quilodaltos, o poder de absorção do organismo não é tão grande. Quando você já tem um déficit, o ideal é você suplementar, que significa exatamente dar mais do que para o organismo, possibilidade do organismo absorver muito mais do que a proteína na molécula pronta já. Não é uma coisa que dá para ter um controle sozinho. Todo mundo tem que ter um profissional para ajudar. Porque, então tá bom, vou comer proteína. Aí sai, aí comendo proteína de tudo que é jeito, o excesso também não vai resolver nada. Aliás,
pode trazer outros problemas. É por isso que o tratamento ele deve ser acompanhado pelo ortopedista, por nutricionistas, por fisioterapeuta, para orientar a atividade física ideal para aquele paciente. Então, o tratamento, ele realmente é multimodal. Lembrando que nos pacientes mais idosos, acima de 60 anos, que é comum o sobrepeso, são pacientes que têm também absorção intestinal já mais acometida, não como um paciente de 20, 30 anos de idade. Então, a absorção intestinal, ela vai também tendo alguns problemas. Isso é muito ligado com pacientes com hipertensão e sobrepeso, tá? Então, quando você dá o colágeno quebrado, né, hidrolisado, no caso do que foi muito comentado no simpósio ultra-hidrolisado, que é o que a modernidade tem trazendo para essa suplementação, você dá uma chance maior do paciente absorver uma quantidade maior daquele colágeno. Quando ele cai na corrente sanguínea, ele consegue chegar na matriz da cartilagem, estimulando a produção endógena. Você destacou, Adriana, que a saúde pública não dá muita atenção para isso, para conscientização em relação a esse tipo de problema, mas esse não é um problema brasileiro exclusivamente, é um problema talvez universal e mesmo em países desenvolvidos. Você pegar a população americana, muito mais do que sobrepeso, pessoas obesas mesmo, devem sofrer bastante, apesar de estarem num país desenvolvido e com, teoricamente, uma saúde mais bem atendida. Mauro, eles têm uma questão de educação muito diferente da gente. Eu vou te dar um exemplo. A partir de janeiro, agora, na Inglaterra, o governo colocou uma multa para o estabelecimento que vender a Coca-Cola, por exemplo, algum produto com açúcar no mesmo preço que o Diet, por exemplo. Então, a Coca-Cola normal, ela tem que ser mais cara do que a Diet. E isso é educação do país. Por que isso? O açúcar hoje, ele dá diversos problemas de saúde. Eu vou puxar de novo para a osteoartrite, que é o que a gente está comentando. O açúcar, ele cria uma inflamação sistêmica que ele pode, inclusive, afetar a parte da cartilagem e aumentar a chance de desenvolver uma osteoartrite. Isso é só um ponto que eu te dei sobre um país desenvolvido. Tem a questão de obesidade e a osteoartrite está presente nesses países? Sim. Mas a educação e a preocupação do governo, ela é muito mais presente. Aqui você pega os produtos light ou diet, na seção lá do supermercado, onde todos estão, os produtos são muito mais caros do que os produtos... Exatamente, e o governo deveria... açucarados, digamos. Exatamente, o governo deveria estimular exatamente o contrário. Eles deveriam ser mais baratos. Sim, eu ia lhe perguntar como é que está o movimento no seu consultório para esses problemas. Você está falando uma coisa, você sabe que o Guaraná Dolly foi quem inventou o produto Diet. O Guaraná Diet é mais barato do que o Guaraná normal. A Dolly que começou com isso, o pessoal, e os produtos Diet são mais baratos, deveriam ser mais baratos. Exatamente. Mas, como as pessoas só procuram o Diet, é mais caro. Mas, na realidade... Açúcar, eu acho que tem que evitar açúcar. Açúcar é o veneno. Café se toma sem açúcar. Café você estraga o gosto. Você não põe açúcar no vinho. Você não muda o gosto. Adoçante. Mudar os hábitos. Mudar os hábitos. Então, 3 gotinhas e meia. Não, nada. De Experimenta tomar o café sem açúcar, ele vai ficar ruim durante uma semana, mas depois você nunca mais vai pôr nem adoçante nem açúcar no café. É um desafio que eu lanço aqui para os seus ouvintes e pode perguntar daqui a um mês quem realmente fez isso. Hoje o seu café vai ser ruim, amanhã, quando for domingo, segunda-feira, você vai começar a gostar do café sem açúcar. É verdade, você sente eu sou prova disso, eu também tomava café com açúcar, até descobri que faz muito mal. Outra coisa, coincidentemente, esse paciente que está no 9 de julho, internado, ele só tomava Coca-Cola, é viciado em Coca-Cola. Coca-Cola é um veneno, refrigerante é um veneno. Né? Então, eu gostaria de sugerir uma pessoa para você convidar aqui para o seu programa aqui, que é o José Carlos Iglesias, é um médico formado na Fundação Faculdade de Medicina do ABC, se especializou em nutrologia nos Estados Unidos e virou nutrólogo, apaixonado por nutrição, escreveu um livro que chama Sabor e Saber, né, há uns 12 anos atrás, começou um movimento, fundou o Porto Rubaiá, é um dos donos do Grupo Rubaiá, né, o Iglesias, filho do Belarmino Iglesias. José Carlos Iglesias. Ele deu inclusive uma palestra no meu Rotary Club, eu sou presidente do Rotary Club da Barra Funda, né, a gente tem reuniões toda segunda-feira, foi nessa segunda-feira sobre globesidade, que foi sensacional.
Eu tenho uma campanha que fala: alimentação saudável é o melhor remédio. O que é globesidade? Globesidade é um termo que ele inventou, é a obesidade global, né? O Brasil está com 52% da população obesa, né? Eu também estou obeso, por isso que eu não posso, né? Também é duro, mas não é fácil emagrecer, seguir dieta, não é fácil. Eu estou perante aqui 4 pessoas que estão nos trinques aí, eu luto contra o peso. Mas, enfim, parece até hipócrita, né? Um tal de metabolismo, a gente precisa conversar com ele. E aí, vai funcionar ou não vai? Mas a alimentação saudável é o melhor remédio. Você convida o José Carlos Iglesias, ele é espetacular. E é tudo estilo de vida, e até para você não pegar doença, né? Então, sabe, esse negócio do vírus que está aí, todo mundo, como é que você vai combater evitar uma gripe? Se você tiver cansado, não vá para academia que você vai ganhar uma lesão muscular. Se estiver cansado, vai descansar. Se você estiver cansado, vai pegar aglomeração, não sei o quê. Vai descansar porque você está propenso a pegar gripe. Você está propenso a pegar uma doença. Está propenso para ficar doente é muito fácil. Queda da resistência. Para ficar doente é muito fácil. É só você quebrar a homeostase. Essa é a doença. Como é que chama? É a definição de homeostase. Mas, assim, que eu gostaria... Posso fazer uma pergunta para... Claro. Para Adriana. Adriana, que alimentos que a gente pode tomar? Você falou em proteína, que tem esse colágeno aí ultra hidrolisado, que a gente possa usar na alimentação natural, porque não são todas as pessoas que condições de ficar comprando, né? O colágeno, quais os outros alimentos, sei lá, fazer um mocotó, que a gente pode repor na alimentação, sem necessidade de ter que comprar o colágeno? Essa é uma grande discussão. O que acontece? Quando a gente fala de mocotó, daquelas canjas das avós que vinha, que inclusive dali que surgiu a ideia do colágeno, né? Mas eu tenho que explicar, como mestre da ciência da saúde, que ali a gente tem a proteína do colágeno em torno de 300 quilodaltos. Eu não sei se todo mundo está familiarizado com essa unidade, né? Quando você compra um colágeno ultra hidrolisado na farmácia, ele passou por um processo químico que essa proteína foi quebrada em até 1 quilodalto, ou seja, é 300 vezes menor. A chance da pessoa absorver aquilo e realmente ter um tratamento, uma eficácia de melhora de dor e de mobilidade é muito maior. É claro que é importante a pessoa comer carne, comer bem, ovos e fontes de proteína, queijo, indiscutível. Tem uma lenda aí, desculpa até te interromper, mas tem uma lenda aí que o famoso é sopa de pé de galinha. Né? Exatamente, surgiu daí a ideia do colágeno. E não é que não absorve, né? É óbvio que absorve. O que a gente está falando aqui é sobre o tratamento e a possibilidade de você absorver assim, a maior quantidade possível. Porque a gente tem que lembrar que tem que cair, a gente está com déficit. Após 30 anos de idade, todo ano da nossa vida a gente começa a diminuir 1% na produção endógena do colágeno. Né? Poxa, eu estou chegando nos 30. Então a gente tem que pensar, você não vai comer cada vez mais. Infelizmente, chega uma idade que você precisa suplementar. Então, hoje a gente tem, eu vou dar o exemplo do ultra hidrolisado, o nome dele é Genacol, que hoje se encontra nas maiores redes de farmácia em torno de R$ 135 por mês. É óbvio que quem tem um salário mínimo, né, pode ser que seja uma porção importante do salário, mas a gente está falando de um tratamento, de uma condição que a pessoa pode, inclusive, parar de trabalhar. É totalmente limitante a osteoartrite, né? Então, é uma das maiores causas de imobilidade hoje de todas as doenças. Muito bem, vamos seguir aqui. Fernando, você é pós-graduado em quê? Em administração, eu sou formado em administração de empresas e pós-graduado em marketing. Então, olha, o Fernando Lopes é pós-graduado em marketing, era empresário, tinha uma vida financeira estável, mas há 12 anos resolveu abandonar tudo e se tornar um dog walker, ou passeador de cães. Você vê muito por aí aqui nas ruas da capital. A procura foi tanta que ao longo dos anos novos diferenciais foram sendo desenvolvidos e muitas parcerias foram criadas. Hoje a Red Dog Walker presta serviços de dog care, adestramento, aconselhamento de tutores e até de correção comportamental canina. Conta aí, Fernando Lopes, como é que foi abandonar tudo? Na verdade, assim, também não foi assim, um abandono assim, radical.
Eu nasci meu pai era criador de pastores alemães. Aliás, meu pai foi um dos primeiros criadores de pastores alemães do Brasil, na década de 60. Então, eu cresci nisso. A vida, lógico, fui estudar, me formei, e eu trabalhei durante um tempo numa empresa que era familiar, inclusive, para administrar, ajudar a trabalhar uma empresa familiar. Com o falecimento do meu pai, essa empreiteira, eu acabei me associando com a outra pessoa, a empresa cresceram-se os problemas, cresceram-se os estresses. Em 2008, eu estava a um nível de estresse assim que eu cheguei perto de ter vários apagões, entendeu? Então, cheguei um dia em casa para minha esposa e falei, olha, é o seguinte, parei. Ela falou assim, como assim parei? Eu falei, parei, eu vou parar. Você já estava mordendo já? Já estava mordendo, rosnando, já estava marcando território. Ela falou, pá, e aí, tá bom, você vai fazer o quê? Eu falei, eu me programei já, fazem 6 meses que eu estou estudando. Eu sei fazer, eu quero trabalhar com cães. Eu vou trabalhar com isso. A gente tem, graças a Deus, um pé de meio, eu consigo segurar a onda aqui 2 anos, mas eu vou atrás do meu sonho. E você já tinha expertise do seu pai, já tinha esse know-how, né? Já frequentei exposições, viajei o Brasil inteiro com exposições, assim, e eu sempre fui o que, eu e meu irmão, eu sempre fui o que participou muito, eu gostava muito disso. Então ela falou, vai embora, e eu fui. E assim, talvez por eu ter esse diferencial, eu tinha que começar, eu não sabia nem como vender isso no mercado. Eu sabia fazer para mim, eu não sabia vender para os outros. Eu tinha que começar de alguma maneira. E aí essa profissão de dog walk estava começando a despontar. Eu vou começar como dog walk para entender o mercado. Só que rapidamente eu comecei a oferecer coisas meio que natural. Eu fazia um trabalho de dog walker e dava premissas de adestramento. Então eu não pegava só o seu cachorro para passear. Eu entregava o seu cachorro já meio que adestrado. Eu já fazia ele andar melhor na guia, eu já dava um sintoma de obediência. E aí eu comecei a ter uma demanda. E foi muito rápido. E aí eu comecei a melhorar o meu negócio. Eu falei, opa, peraí, eu estou no caminho certo. Era isso que eu queria, agora eu tenho que melhorar. E aí a demanda começou a aumentar. Porque existe uma demanda, ainda existe, e essa demanda vem com você hoje. O dog walker é muito procurado. Você vê aí um dog walker com 5, 6, 7 cães ao mesmo tempo. 10 cães. O problema não é nem a questão de ter o cara para passear. O cachorro tem problema de comportamento também. Porque pegar o cachorro só para passear e entregar, em casa ele vai destruir coisas, ele vai latir à noite, ele vai, enfim, fazer xixi, cocô no lugar errado. Então, assim, a demanda não é só de dog walker. O passeio, a demanda também é de você corrigir o cachorro, de você educar, equilibrar o cão. Então eu comecei a unir tudo. Bom, e hoje você tem profissionais para isso, porque hoje você é o dono do negócio. Exato. Então você assim, tem que ter o dog walker preparado para dar, capacitado para isso. Exatamente. Hoje eu falo que eu crio Fernandinhos, né? Eu tenho meus prepostos. Fernandogs. Fernandogs, exatamente. Eu faço isso e eu me procuro. Hoje o meu foco é adestramento mesmo. Hoje eu tenho um espaço que funciona como daycare, né, que é a creche de cães, que eu tenho creche de cães, hotel, eu tenho um complexo hoje na Avenida Pacaembu, e assim, eu me preocupo em corrigir os cães. Costumo dizer que assim, eu corrijo os cães e adestro os donos, entendeu? Então é mais ou menos assim. Então eu faço todo um trabalho hoje de correção comportamental canina, para eu poder me focar nessa parte de comportamento. A parte de diversão, a parte de gastar energia, está tudo muito bem delegado. A minha preocupação hoje é essa. Por isso que a demanda cada vez aumentando mais. Porque hoje a pessoa adquire um cachorro, ela vai, por exemplo, numa feirinha, adota um cachorro no sábado, ou vai lá, compra num canil, chega na segunda, ela fala assim, putz, estou com um problema, preciso trabalhar, preciso deixar o cachorro em casa, preciso fazer. Então ela precisa ter um passeador ou uma creche de cães para deixar o cachorro. Ela precisa que o cachorro não fique latindo, porque 90% da população canina hoje, dos pets, mora em apartamento. Ela precisa ter um cachorro mais ou menos equilibrado. Então ela precisa um pouco de cada coisa. Então ela tem que ter um suporte. Qual a raça mais fácil e a raça mais difícil de adestrar? A gente vê hoje em dia
em grande parte, os cães de menor porte, até porque uma cidade como São Paulo, muitos apartamentos, as pessoas optam por cachorros pequenos. Esses são mais fáceis? Não existe. Isso é lenda. Não existe assim, aquela raça X é mais difícil. Existe um mito aí que os bulldogs, né, os bull terriers, tudo que é bull é mais difícil de adestrar, são cães teimosos. Não. Cada cão existe um time. Não existe um cão que é mais fácil para se adestrar. Se é o pequeno, se é o médio, não existe isso. Existe um diferencial só, que chama-se uma raça chamada Border Collie, que é o cão mais inteligente do mundo. Esse cão é um cão assim, é um cão que, se você bobear ele, te adestra. Você não adestra ele, é um cão super inteligente, ele é acima da média. Mas, via de regra, não existe o cão. Às vezes a pessoa fala assim, poxa, mas o cão vira-lata, o SRD é um cachorro fácil de adestrar, porque ele é grato. Não é questão disso, ele às vezes da origem dele, uma mistura que veio espontânea e de repente criou-se ali uma situação, mas não existe. Existe a metodologia que você aplica para cada caso. E hoje em dia as pessoas estão procurando também ter um segundo cão, muitas vezes, porque é o que você já disse, adquirir um cão, depois não sabe, precisa trabalhar, vai deixar o cachorro sozinho, e aí a dó do cachorro sozinho, né? Exatamente. E eu recomendo muito isso. Porque, assim, viver em matilha é uma coisa que a gente, quando adquire um cão de qualquer raça, ou mesmo sem raça, é uma coisa que ele já trouxe lá para trás. Ele está no DNA dele. E eu costumo dizer assim, os cães eles estão evoluindo e a gente não está percebendo. Porque essa história de cão dentro de casa, se você for ver, é uma coisa recente. O cão era canil, casinha. A questão de alguns poucos anos, o cão veio para dentro do apartamento, então hoje ele faz parte da família, ele tem caminha, ele dorme com você, ele é filho, ele é chamado de filho hoje. Então, essa humanização, isso vai acabar entrando isso aos poucos no DNA do cão, e ele vai evoluindo. Eu acompanho isso há 20 anos, eu vejo algumas raças, principalmente, que elas estão evoluindo meio que naturalmente. Então, o cão hoje, eu costumo até brincar, tem algumas raças que parece que às vezes ele vai falar. Eu acho que uma hora ele vai falar. Porque ele está tão humanizado, só dele conviver com você 24 horas, 12 horas por dia, ele capta isso. Então, assim, a gente precisa pensar nisso também. Tá? E se ele não falar, pelo menos ele fala com os olhos, né? Ele fala com os olhos, ele fala... o cão, como dizia já um antigo ministro, o cachorro também é gente. Assim, um fato muito simples. Os antigos, antes, tinham mania de falar assim, e eu jogo muito isso quando eu dou palestra sobre isso, o xixi e o cocô no lugar certo. O cachorro fazia xixi no lugar errado, o que o cara fazia? Pegava o cachorro e esfregava o focinho ali. Dava certo. Dava certo. Muitas vezes deu certo. Eu vi um tio meu fazer isso com o Doberman. Eu fiquei horrorizado. Eu era pequeno quando eu vi ele fazer isso. E dava certo. Sabe por quê? Porque o cachorro não convivia tão próximo de você. Hoje você tem técnicas para isso. Hoje, quando eu entro a ensinar um cão a fazer um xixi no lugar certo, a primeira coisa que eu falo, onde está a água e a comida? Ah, tá aqui. Onde está a caminha? Tá aqui. Onde está o banheiro? Tá aqui. Por que ele está fazendo xixi lá? Falei, lógico, você está pondo ele para dormir, comer e fazer o xixi e o cocô tudo num lugar só. Ele vai fazer lá embaixo. Isso aqui para ele é insuportável. Então você tem que separar, porque ele tem uma asepsia natural. Então a gente tem que tratar dessa técnica e é muito fácil resolver isso. Você separa a comida lá longe, põe a caminha e a coisa e deixa o xixi lá longe, separa o banheiro dele longe, deixa longe. Você vai ver como dá certo rapidinho. E a mesma coisa, a coisa do segundo cão, voltando só ao início. Quando você coloca, muitas vezes, um segundo cão para fazer companhia para o outro, é muito importante, porque ele resgata aquela coisa de conviver em matilha. Então ele acaba vivendo melhor. Bom, pessoal, passar rapidamente aqui, doutor Alexandre, esse problema aí do coronavírus, né? Vou fazer um resumo aqui. São 132 mortos na China, os últimos números, né? Pelo menos 6 mil pessoas infectadas por lá. O vírus já chegou a 12 países, em 3 continentes, e alguns doentes sequer estiveram na China. Qual o risco que corremos?
Na verdade, assim, que a gente tem que entender que o coronavírus não é uma coisa nova. Não é uma coisa nova. A novidade é essa mutação que teve agora, esse coronavírus 19, e é importante a gente diferenciar ele de uma gripe. Ele não é uma gripe. Gripe é causada por influenza, é outra família. Aqui a gente está falando do coronavírus, que é como se fosse um resfriado. Então ele vai ser transmitido como qualquer outro resfriado. Contato com pessoas tão perto, aglomeração, metrô, trem, as partículas de saliva. Bloco de carnaval. Exatamente. Como é que vai ser agora? Né? Bloco de carnaval, metrô, um monte de gente viajando de tudo quanto é lugar do mundo para vir para o Brasil passar o carnaval. Então isso pode ser que traga casos suspeitos ou casos contaminados para o Brasil. Né? Por enquanto a gente acha que está só com um caso em Minas Gerais, um caso suspeito. Caso suspeito é aquela pessoa que estão com sintomas do resfriado ou que teve nos últimos 14 dias no ponto de origem, no caso da China, ou contato com alguém que teve contato com o paciente. Então, essa paciente que está em Belo Horizonte, parece que acho que ela teve na China e veio para o Brasil. Então, é um caso suspeito, ainda não foi confirmado. Então, por enquanto, no Brasil não tem a confirmação do caso. Mas os cuidados são de prevenção, como de qualquer outro resfriado. E lembrar que quem é a população que é mais suscetível a essa doença? Crianças e idosos. São as pessoas que ainda têm um sistema imunológico, a criança ainda está desenvolvendo, o idoso, esse sistema imunológico, ele já não está funcionando muito bem por causa da idade, e pessoas que possam ter outras doenças crônicas imunocomprometidas. Asepsia, lavar as mãos, tudo isso é importante, o uso de álcool gel, mas já há notícias de que a doença é transmitida até antes de se manifestar, no período de incubação, aí fica mais complicado. Sim, por isso que os cuidados são importantes. Então, como qualquer resfriado, às vezes você está transmitindo a doença antes de você estar com aquele mal-estar, aquela dor no corpo, aquela febre. Então, você vai tossir, coloca o braço, já não coloca a mão, porque a mão eu vou te cumprimentar daqui a pouco. E nem sempre eu vou conseguir limpar. Né? Então, mas tossiu, lava a mão, sempre está colocando alguma proteção. Você andou na rua, pegou na maçaneta da porta, alguma coisa, passa um álcool gel, como você falou. Esses cuidados de prevenção, tá se hidratando, manter o organismo equilibrado, a homeostase, né, que o doutor comentou, manter um equilíbrio, uma alimentação saudável para manter o sistema imunológico bem, porque tem pessoas que vão ter contato com o vírus, ou não vão desenvolver a doença, ou não vão desenvolver os sintomas. E algumas pessoas vão acabar tendo complicações graves, como pneumonias ou síndromes respiratórias agudas importantes, ao ponto de necessitar de suporte médico. E no caso do carnaval, com os blocos que a gente vai ver por aí, não é o fato de estar ao ar livre, né, que as coisas estão tranquilas, porque é uma aglomeração de qualquer maneira. É aglomeração, as pessoas têm contato muito íntimo no carnaval, muito próximo, está todo mundo muito junto. Então, o fato de estar num ambiente mais aberto talvez ajude a circular um pouco melhor o vírus do que você estar num ambiente fechado como um metrô, por exemplo. Mas o vírus vai estar lá. Agora, o coronavírus, esse novo coronavírus, essa mutação, da forma como aconteceu, o que leva a esse grau de risco tão elevado em relação a outras épocas do coronavírus? Ele tem uma mutação que ainda está sendo estudada, o pessoal está avaliando, mas a virulência dele, para algumas pessoas, ela pode ser um pouco mais agressiva, mais forte. Então, vai desenvolver em alguma... É o que eu te falei, tem gente que vai ter contato com o coronavírus e não vai ter nada. E algumas pessoas vão infelizmente, desenvolver problemas mais severos que vão precisar de um suporte mais avançado. O que a gente está vivendo agora no Brasil em termos de clima, esse verão não está muito regular, aliás, nada regular, né? Então, as pessoas já estão mais propensas a um simples resfriado. Exatamente. Né? Costumo falar que a gente não tem estação, né? A gente que vive em São Paulo, por exemplo, no mesmo dia a gente sai de manhã, tá nevando. Os riscos aumentam nesse caso, porque agora um dia chove, outro dia a temperatura vai dos 17 aos 34, ou seja, ela dobra, a amplitude é muito grande. Toda a situação climática que leva a gente a ter um aglomeramento de pessoas, né? Então, as pessoas tendem a ficar no lugar fechado, quentinho, juntinho, né? Quando você pega o outono e inverno, as pessoas ficam mais aglomeradas, usa mais ar-condicionado, não se hidrata tanto, porque não está calor, então a pessoa não tem tanta sede. Todo esse conjunto de situações vai predispor a você ficar doente com mais frequência, ou mais facilmente. Doutor Alexandre, o tempo do programa acabou. Sua despedida, os seus canais, como é que as pessoas te acham? O convite novamente, foi muito bom, e as pessoas podem me encontrar no Instagram, no @Dr. Alexandre Colombini, no Facebook também, Dr. Alexandre Colombini. DR de Doutor Alexandre. DR de Doutor, abreviação. Fernando Lopes, legal, sua despedida aqui, e onde é que bacana. as pessoas te acham? As pessoas me acham no Instagram, @RedDogWalker, e também no Facebook, como RedDogWalker. Adriana Costa, sua despedida e os seus canais.
A minha despedida, na verdade, é um recado. Eu acho que a osteoartrite é um desafio real do mundo de hoje, mas com o avanço tecnológico, científico, a medicina está oferecendo tratamentos novos e eficazes. Procure o seu médico para falar sobre colágeno ultra-hidrolisado. Tá? Quem tiver curiosidade, quiser entrar na página www.genacol.com.br. Doutor Lafayette. Eu tenho 2 canais aí, um é o Clínica Laje, porque meu pai era ortopedista, teve 5 filhos, 4 são médicos. Clínica Laje com G, só lembrar de churrasquinho na Laje, né? E tem também o drlafayettelage.com.br, que é com YETTE, L-A-G-E. E tem no Facebook e @ Dr. Lafayette Lage no Instagram também. E no YouTube eu tenho um canal no YouTube com 21 mil seguidores. Tem muito vídeo. Antigamente eu tinha um programa de televisão, o pessoal brinca que eu era o Drauzio Varela da ortopedia, então tem vídeo de tudo que é jeito. Lá tem mais de 60 programas de vários assuntos, é muito interessante. E é isso aí. Muito obrigado pela participação. Só não pode se machucar na laje, porque você não vai precisar de um ortopedista. Tem de queda de laje, obrigado. O pessoal empina a pipa, tem de muita gente, queda da laje. Muito bem, muito obrigado pela presença de todos vocês nessa edição do programa Gente que Fala, em nome de toda a nossa equipe, o Dr. Lafayette Lage, ortopedista traumatologista, Adriana Costa Oliveira, o adestrador de cães Fernando Lopes e o otorrino Alexandre Colombini. Na mesa de som, o Fabiano Souza, na gerência técnica da rádio Trianon, o Sérgio Souza, apresentação minha, Mauro Frisman, pauta e redação Pedro Esquiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, a direção geral do programa é do jornalista Fausto Camunha, do outro lado do Gente que Fala, você ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência, tchau, até amanhã.